Então, a intenção do episódio de hoje é falar, né, sobre os impactos negativos da pressão social e das expectativas externas, estratégias para manter o equilíbrio emocional e sobre ter limites saudáveis e se concentrar nos próprios desejos. Então essa é a base, né, a ideia que eu tenho do episódio de hoje. Então eu vou compartilhar ideias, né, um pouco da origem, a definição aí de pressão social, expectativas externas, o que é cada um desses tópicos, né? Vou trazer então os malefícios de ceder a isso, né, de não estar com esse ponto regulado. O benefício é que naturalmente você vai se estressar menos com situações que possam não ser importantes para o teu dia a dia. E vou falar de estratégias para lidar com isso, né, de recomendações aí práticas para você lidar com isso. Então vamos ao primeiro item, né, origem da pressão social, né, as origens. Família, amigos, mídia e cultura. Então, o que é essa pressão social? Pressão social, por exemplo, é quando situações ocorrem e você está sendo pressionado de maneira social a fazer algo, ter algo, por exemplo. A tua família pode estar te pressionando a casar, a mídia pode estar te pressionando a comprar um carro, comprar uma casa. E o que é essa pressão social, então? Pressão social é o que vem de fora, né, da sociedade, como uma tentativa de impor algo para você. E geralmente isso não é saudável, tá, gente? Geralmente isso não é saudável. Você precisa ter uma resposta saudável em relação a isso, e você precisa entender os seus reais desejos. Então a expectativa externa, ela vem querendo dizer talvez que seria aceitável para todas as pessoas. Então para as outras pessoas talvez seria aceitável isso, mas para você não. Então você tem que entender as expectativas externas e aprender a lidar com elas, tá? Você precisa aprender a lidar com essas situações externas. E eu vou dar diversos exemplos aqui, né, de situações. Vou explicar um pouco, né, o que é isso, como lidar com isso, né? Os amigos também podem estar pressionando você a fazer algo, seja sair, seja comprar alguma coisa, seja investir em alguma coisa. E a família, naturalmente, né? A família é a nossa primeira relação. Eu citei a mídia, a mídia tem muito isso, e a cultura, tá? A cultura é essencial, porque a gente vive numa cultura que, por exemplo, existe a pressão para acordar cedo, existe a questão cultural do casamento, geralmente monogâmico, né? Existe a questão cultural de comprar uma casa, comprar um carro, viver sólido em um determinado lugar. E agora eu vou citar um exemplo que talvez venha a ser mais aceito hoje em dia, mas até pouco tempo atrás isso era inaceitável, que é a pessoa, por exemplo, não viver em uma relação monogâmica, viver ou em uma relação aberta, ou se entregar, não ter um relacionamento fixo, né? Então isso, apesar da prostituição, que é uma profissão, é um pouco diferente, né, do gosto, mas naturalmente a pessoa que se prostitui, ela tem aí essa característica de estar aberta. Então, apesar de ser uma das profissões mais antigas no mundo, ainda tem muito preconceito de pessoas que têm desejos ou aplicam-se, né, são solteiras, né, ou desimpedidas de alguma forma, e ficam tendo relações, né, com diversas pessoas, ou até mesmo tem um relacionamento aberto com alguém, né, e ambas as pessoas estão de acordo que está tudo bem, que está tudo certo,
que não tem problema ter relações com outras pessoas. Geralmente o que elas buscam entre o casal é uma companhia, que é um conceito um pouco diferente. Então assim, é muito interessante que você entenda isso, tá? É algo que a sociedade está te pedindo ou é algo que você quer? Você tem um exemplo sobre ter a casa, ter um carro ou até mesmo ter um filho, né? Você pode não querer ter filho, tá tudo bem, é uma escolha sua. E sobre ter a casa e ter o carro, você pode preferir, né, em vez de investir numa casa, pagar aluguel a vida inteira e viajar ao mundo, morar em diversas casas. E sobre ter um carro, você pode escolher não ter também, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que estava para se mudar, um médico, e ele teve que se desfazer dos móveis de novo, né? Ele se desfez no passado e ele já colocou na mente dele que ele não ia investir muito nisso. Como agora ele está indo para uma cidade maior, muito possivelmente ele vai alugar uma kitnet. Então assim, essa questão, você precisa entender, né, como que tá essa questão para você, como que tá esse ponto. E ele falou que inclusive estava pensando, né, se fosse para São Paulo, que não é a situação, não conversei mais sobre isso com ele, de até vender o carro, né, e viver de Uber, de outras coisas, que é mais fácil, né, não precisa estar investindo nisso, e também é mais seguro em alguns aspectos, né, em alguns aspectos, não em todos. Isso sem falar na questão de acidentes, de custo com o carro e tudo. E assim, se você parar para analisar que ele tem as roupas, sei lá, uma mala de roupas e uma mochila com os itens essenciais, né, para a vida dele, e consegue se deslocar para onde ele quiser de maneira a viver uma vida nesse lugar, seja passar uma semana num curso, seja passar 2 anos ali se aprimorando, é algo que permite ele ser flexível e viajar por esses lugares. É um conceito, para mim, é mais novo, assim, não é um conceito tão antigo, porque a gente é criado num lugar que a gente tem que construir as coisas e ter bens. E ali é algo que está indo numa direção oposta a ter bens. Ele está indo numa direção a ter outras coisas que não bens. Então, assim, a gente tem que entender essa questão cultural. Eu dei um exemplo, né, de carreira, né, funciona no relacionamento, aparência, tá? A aparência tem muito isso também. Então, a pessoa que ela tá num corpo magro, digamos assim, e ela quer... ela tá num corpo gordo, né, um corpo mais cheinho, não necessariamente gordo, mas ela tá num corpo mais cheinho, e a sociedade impõe que ela tem que emagrecer, né? O corpo magro já é respeitado aí pela sociedade. Só que ela se sente bem com isso, tá saudável e não quer emagrecer. Não tá tendo nenhum problema de saúde, não tá com sobrepeso. E isso, né, eu falo ela porque geralmente são mulheres que passam por isso. Isso não é um problema. Se a pessoa se sente bem com o corpo que ela tem, que bom, né? Essa questão da beleza, ela evoluiu ao longo do tempo. E o padrão de beleza de algum tempo atrás era de pessoas mais cheias mesmo. E eram as pessoas mais procuradas e mais desejadas da sociedade, me referindo, claro, a mulheres. Então, essa questão é muito, muito importante, né? Realizações também. Às vezes, você tem algumas realizações para você, a sociedade e a mídia incluem outras. A sociedade e a mídia querem que você faça algumas coisas e você, na verdade, quer fazer outras. Você tem um ponto de vista e a cultura diz outra, né? Sendo que no contexto cultural, se você viajar para o outro lado do mundo, vai ser completamente diferente. O que a gente diz que é bom e aceitável para eles é ruim, e o que eles dizem que é bom e aceitável para a gente é inaceitável, né? Como teve recentemente, né, a questão do Buda lá, enfim, eu não lembro o nome dele agora, que ele entrou numa polêmica porque ele falou chupa minha língua e as pessoas desceram lenha nele. Ali eu gostei muito do vídeo do Léo Lins, que ele explicou realmente o que aconteceu, que é um pouco mais real, assim, porque
tem uma questão cultural ali no meio, né? Então tem situações que, por exemplo, a parte de vários comportamentos que acontecem ali já é cultural. O inglês dele não é muito bom, teve uma questão ali de tradução também. Tem diversos pontos que devem ser analisados. A mãe da criança não ficou mal com isso, só que é algo que polemizou, e tem toda a trajetória de vida dele também que deve ser analisado, que é uma história forte de perseguição, tá? Eu recomendo você ver aí o vídeo do Léo sobre isso. No começo é um trecho de stand-up, então ele faz piada com isso, que é a carreira dele, e depois ele fala sobre isso. Então, culturalmente falando, quando você tira algo de contexto de uma cultura do outro lado do mundo e coloca no contexto da nossa como verdade absoluta, naturalmente vai ter algo errado. Mesma coisa se você pegar uma coisa daqui, né, por exemplo, no Brasil, uma coisa que seria talvez criticado aí mundo afora, é a questão do funk e da exposição infantil. Assim, eu não vejo tudo como... Algumas coisas naturalmente eu vejo como problema, mas eu não vejo tudo como um problema. E esse exemplo que eu dei do funk, então, ele não seria aceito em outros lugares do mundo. Seria algo muito ruim, né? Algo muito expositivo. Então, você deve avaliar cada ponto cada perspectiva a partir dos teus valores e dos teus conceitos. Talvez é algo que você considera certo, talvez é algo que você não considera tão certo assim, e você deve considerar a partir dos teus valores e não unicamente dos valores da sociedade, tá, gente? Os valores da sociedade não é tudo, não é a única definição. Claro, né, tem algumas coisas que são doentias, né, ou são de fato um problema, né, como, enfim, inúmeras situações, eu não vou polemizar mais o vídeo, e tem situações que são aceitáveis, que é só uma questão de vontade e gosto e uma perspectiva diferente, tá? Não tem nenhum problema. Então, isso tem um impacto na saúde emocional gigante, porque você vai querer fazer coisas que a sociedade diz que você não pode, ou a sociedade quer que você faça coisas e para você isso não tem sentido. Por exemplo, no momento eu estou começando a minha vida. Pessoas normais gostariam de construir uma casa. Eu não tenho plano disso no momento. Eu imagino como seria uma casa, como eu gostaria de ter e tudo, mas eu não tenho plano de construir uma casa. Eu não tenho essa vontade. Então tem esse ponto. Relacionamentos, relacionamento já foi. Na questão da expectativa com os relacionamentos, naturalmente vai ter, então, um estresse e uma ansiedade com isso, né, um desnecessário, uma baixa autoestima. E falando sobre expectativa, né, falando do relacionamento principal da tua vida, algo que você deve levar em conta é que vocês tenham acordos. Não é que os opostos se atraem, até podem se atrair, só que vocês devem ter alguns tipos de acordo. Por exemplo, a abertura do relacionamento, se tem ou não, se é um relacionamento, digamos, mais comum ou se tem abertura. A questão de ter ou não filhos, tá? Isso é muito importante. Se para uma pessoa é inegociável ter filhos e para outra não há possibilidade de ter filhos, tipo, uma quer ter e a outra não quer ter, de maneira que não se acerte nesse ponto, assim, é melhor terminar a relação logo no começo do que ficar investindo anos para depois se frustrar, ou para uma pessoa sair muito magoada, enfim, no relacionamento. Então é algo essencial para o relacionamento, no meu ponto de vista, que deve ser regulado, tá? Então, outro ponto, enfim, outros acordos aí que os casais devem ter. Isso vai regular a autoestima, vai regular a questão dos acordos e vai lidar com as pressões internas e vai ter de fato um acordo com relação a isso.